Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Terra, estou aqui representando a Fundação Dom Cabral e a Fast Company Brasil na série de webcasts, podcasts do programa ESG na sala do Conselho. Estou aqui com o Carlos Braga, professor Braga, mais uma vez. Eu queria dizer que o meu tempo aqui, nesses dias, tem sido um aprendizado incomensurável. O que eu tenho visto, eu vim com uma preparação de uma pessoa que ia cobrir e conversar com vocês, mas sempre que eu entrava um pouco nas palestras, a minha vida saía da palestra diferente. Isso é muito importante para quem está nos assistindo. Eu tenho uma vida executiva pregressa, que também muda a cada tempo. E numa das palestras, o Fábio Barbosa colocou uma questão que, para mim, foi muito importante. Há 10 anos, esse tema e esse curso não existiriam. Há 5 anos, esse tema apareceu e talvez esse curso tivesse 2 alunos. Hoje, esse curso e esse tema são relevantes, a sala está lotada e é uma oportunidade de troca enorme também. Como surgiu a ideia e qual o caminho você quer seguir daqui para frente, conduzindo a partir da Fundação Dom Cabral? É sempre uma centralidade, sempre um pouco de estarmos aqui hoje é porque tudo que nós estamos vendo tem a ver com o DNA da Fundação Dom Cabral. Ela já nasce com uma preocupação, além de entregar resultados de curto prazo, ela já nasce num ambiente de negócios estruturantes, olhando o longo prazo, construindo empresas que devolvam à sociedade. Então, não é por outra razão que nós estamos tendo essa conversa nesse contexto. Fábio aceitou nosso convite, outros executivos, estamos aqui. Mas, além de palavras e clichês que muitas vezes rondam esse tema, a nossa pegada, todos nós, e eu como coordenador, é trazer isso da teoria à prática. E eu acho que esse talvez seja o destaque do Fábio Barbosa, que esteve conosco, e de todos os executivos que tiveram aqui como professores, palestrantes, a genuína intenção de ir além do clichê. O clichê, a manchete, ela tem um papel, não que ela não tenha, ela desperta a atenção. Mas o nosso dia a dia é gerenciar pessoas, motivar equipes, ter a nossa licença social para operar. Isso exige tecnicidade, Claro. Exige aprofundamento. O que eu sinto que vem acontecendo é que a percepção de que, poxa, não é um discurso apenas corporativo, eu preciso falar desse assunto e ter 3 frases preparadas, porque no final eu cumpro a lei e devo estar relativamente protegido, deixa algumas pessoas na empresa pensarem nisso, porque eu tenho que gerar dinheiro para a companhia. Eu acho que isso passou, essa época está passando. Cumprir o kit. Essa frase acho que apareceu em algum momento, não sei sim. se é um pouco o kit mínimo. O que é que eu preciso de mínimo para poder ser considerado correto nessa agenda? Eu acho que isso, podemos citar aqui, o momento Kodak já passou. Com certeza. Aqui, se você ficar apenas com seu curto prazo, você pode ser surpreendido. Eu acho que hoje qualquer executivo, qualquer pessoa interessada, qualquer estudante já tem elementos suficientes, então talvez esse tenha sido o nosso ponto de inflexão. Nós precisamos sair da superfície, precisamos aprofundar e precisamos tropicalizar esse assunto. O que nos trouxe para cá, aliás, a frase jornada é um outro clichê, que aparece muito, mas a Fundação começa esse movimento há cerca de 2 anos atrás, com um e-book chamado Inovação, o Motor de ESG, está disponível nas nossas redes, em que nós aprofundamos em 6 estudos de caso de empresas que estão fazendo essa agenda no Brasil. Todos foram usados aqui em sala de aula para trazer para aquela realidade que, sim, tem modelos vencedores, são brasileiros, não são todos importados. Cabe a nós agora, com rigor acadêmico, mas também com palavras de liderança e com palavras de propósito, mas sempre com rigor acadêmico, capacitar o nosso alumni, capacitar as pessoas interessadas a essa jornada. Vários formatos, cursos introdutórios, a nossa visão que havia um espaço na alta gestão.
E esse é onde nós resolvemos atuar. A barra é mais alta, mas oxalá estejamos entregando o que nos propomos a fazer. Perfeito. Eu pude perceber também aqui que a geração atual, 30 anos viram uma geração. Eu acho que a geração atual que nasceu os millennials, eles já nascem com essa questão ESG e com a preocupação com as pessoas e com o mundo e com o social, e menos gestão talvez, mas eles têm que aprender isso. Isso, de um lado, a sociedade começa a cobrar as empresas. Por outro lado, cursos como o da Dom Cabral começam a dar consciência para os gestores, C-level e conselheiros das empresas, que tem uma verdade não absoluta, mas o background, a vivência das pessoas com mais experiência, colocaram ele no lugar, e agora tem uma novidade acontecendo. Como você acha que vai ser esse choque de gerações e como um pode colaborar com o outro? Eu diria que a questão geracional, em outros momentos já tivemos mudanças geracionais importantes, quase sempre em cima de algum grande evento, uma guerra, um pós-guerra, os baby boomers vêm depois da Segunda Guerra, o Flower Power vem na sequência de Guerra do Vietnã. Nós estamos no meio de 2 wake-up calls, né? Temos aí a Covid, que colocou um risco real de um evento cataclísmico com potencial. Se uma vacina não fosse criada baseada em inovação entre 18 meses, falava-se de 5 anos, as consequências poderiam ser, já foram tão dramáticas, seguido de uma guerra com potencial nuclear. Então a velocidade hoje será mais rápida, os fatos são mais assertivos, as agendas têm que ser mais ágeis. Então quem está no mundo dos negócios tem que responder a isso, não pode se dar o luxo de entender que isso é uma agenda do outro, de outro país. Isso, então, eu acho que esse é o grande fator motivador. Eu acho que o senso de urgência advindo desses grandes wake-up calls estão fazendo que essas gerações se conversem melhor. Que você tenha que, seja em casa, seja nas associações, na sociedade civil, a própria mídia cumprindo o seu papel, trazendo informações a tempo e a hora, e as escolas de negócio suportando com boa teoria, com boas práticas de negócio, farão que essa agenda se imponha. Eu não tenho dúvida disso. Em alguns momentos, isso é um modismo, isso é agenda antiga, é uma pauta da Fast Company de 2020, ou da Fundação. Hoje a questão é teoria prática. Como é que a gente bota isso para acontecer? Como é que isso me diferencia dentro do mercado? Como é que eu faço de uma forma correta que não seja uma propaganda enganosa e no tempo necessário? E existe espaço para erro, a tolerância a erro existe, mas não é muito grande. Então vou me capacitar, vou me letrar, especialmente no nosso contexto aqui dos conselheiros, eu vou perguntar. Porque o papel do conselheiro não é responder. Nós estamos aqui trabalhando por melhores perguntas. Os executivos trabalharão, mas o papel do conselheiro é ir ampliando o seu repertório para melhorar a qualidade das perguntas, ver como vêm as respostas e estar preparado, inclusive, para respostas que não são muito conclusivas, amparar o caminho de uma resposta adequada. Mas eu acho que esse foi o nosso espírito nesse programa, dar um ambiente seguro para que pessoas muito experientes que te compuseram o nosso quadro aqui, seja participantes, palestrantes e professores, pudessem ter conversas muito abertas. Eu acho que esse objetivo foi atingido e sairemos aí para trazer para a prática com a devida velocidade. Lá em Minas tem uma frase boa, é o vamos devagar, que eu estou com pressa. O conselheiro, diferente do executivo, tem que ter um pouco isso. Por quê? Porque a agenda do conselheiro e do conselho é da perenidade. E isso exige, sim, mudanças, mas com o devido amparo da boa técnica, do bom convencimento, da boa discussão. E acho que estamos conseguindo atingir esse objetivo ao final dessa semana de trabalho. Você me explicou uma frase sua que eu achei muito legal sobre a função do farol baixo e a função do farol alto. Então eu queria que você colocasse um pouco a frase e explicasse, porque ela é muito didática. Sim. A gente tem, o mundo dos conselhos tem algumas frases clássicas que soam a clichê, mas por algum motivo parece que elas estão ganhando mais relevância nesse exato momento. Uhum. O capitalismo
foi, ao longo das últimas décadas, ficando muito no curto prazo. As performances, os alinhamentos de interesse, a pressão da sociedade, dos investidores, isso está passando por todo um estamos repensando isso. Eu gosto de algumas frases que eu acho que ajudam nesse sentido. Uma que nós usamos em sala de aula é o farol baixo, que é uma obrigação da diretoria e da gerência, os resultados, o que está acontecendo ali com o concorrente numa disputa por um produto, por mercado, market share, resultados de licitações, as mais importantes variáveis, mas onde estaremos daqui a 5, 7 anos, isso, mesmo que venha a ser proposto pela diretoria, esse para mim é um dos pilares que nós fazemos o paralelo com o farol alto. O farol baixo te tira do buraco, te permite frear, acelerar, passar, retroagir, mas o farol alto te permite ver as curvas lá da frente do caminho. E isso faz que nos leva a uma reflexão. A outra boa analogia que podemos fazer é o trabalho da gestão, da gerência e da diretoria. A reunião de segunda-feira é uma reunião de performance. A reunião quadrimestral do calendário que discute temas de longo prazo, ela conversa com perenidade. Eu até me permito, numa aula do passado recente, depois de debatermos bastante temas de perenidade, talvez um dos mais jovens da turma virou para mim e me provocou. Professor, que coisa interessante, tantas coisas interessantes nesse tal de ESG. Na segunda-feira eu volto para a empresa e eu vou lá sentar na minha cadeira e eu vou ter que entregar resultados, pagar os boletos. Eu falei, como é que eu vou conciliar, pagar boleto com essas agendas? Falei, olha, ainda bem que você vai segunda-feira trabalhar para pagar o boleto, porque você ainda é um executivo. Perfeito. Você tem que estar lá pagando o boleto mesmo. Nós aqui, conselheiros, eu me coloco como conselheiro, foi uma decisão até de vida, de não conciliar isso. Até você pode ser durante um tempo conselheiro executivo, mas são papéis distintos dentro de um negócio. Então, por favor, volte, pague os boletos, trabalhe e tenha em nós aqui, conselheiros, alguém que vai criar momentos. Não é para discutir temas de diversidade e inclusão em toda reunião de conselho. É melhor ter umas 2 reuniões por ano bem profundas, com foco num tema como esse, do que ser pauta de final de reunião de um calendário de todo mês. Então, cada momento, na vida executiva, você tem que encontrar o seu momento, o seu papel, desempenhá-lo. Remunerações são distintas, elementos de interesse são distintos, existem papéis para todos, mas que cada um entenda nosso papel nesse contexto. Perfeito. Quais são os aprendizados, não gosto da palavra lição, mas quais são os aprendizados que ao longo do processo que a gente vem passando aqui no curso você gostaria de dividir? Nós tivemos aqui uma semana de trabalho muito agitada, com muitas interações, todos aprendemos. Esse é um processo. Eu sempre falo que se algum profissional falar, não, eu já sou faixa preta de ESG em todas as suas dimensões, provavelmente você deve se afastar desse profissional. Porque são vários ângulos, são várias dimensões, você tem níveis de maior ou menor maturidade em cada uma delas, diversidade e inclusão, o papel social da empresa, é todo um rol de assuntos, finanças sustentáveis, o que tem a ver com riscos e retornos associados ao lado financeiro do ESG é uma outra dimensão, a governança é o pilar que abraça todas as dimensões. Eu diria que esse programa teve esse papel. Nós fizemos, desde o seu design, uma visão de que seria uma combinação de uma linha de raciocínio em que você encadeasse cada dimensão, exemplificando cada dimensão com práticas gerenciais para você levar para o seu dia a dia, com pontos de reflexão que nós deixamos para cada participante ir aprofundando, um convite a esse aumento de repertório. Olha, aqui tem, não é o kit, mas aqui tem práticas que você tem que passar a acompanhar de perto, como elas funcionam, e essas práticas você tem que levar
para o seu negócio, no papel do conselheiro, de fazer boas perguntas, exigir bons mecanismos e boas ferramentas. Mas alguns outros pontos são de reflexão mais longa. O lado social tem muitas possibilidades. O lado da interação dos negócios com a agenda climática tem muitas possibilidades. Então, reflita, aprofunde, e o takeaway é que nós sentimos uma sala, a cada dimensão que foi apresentada, mais energizada, mais curiosa, mais interessada em continuar esse aprofundamento, que é parte desse mundo que nós estamos vivendo. Um mundo em que temos desafios os mais diversos: trabalho híbrido, saúde mental, diversidade e inclusão, a agenda climática, a agenda de finanças sustentáveis, cisnes negros que surgem como a Covid de qualquer lugar. Então, não, eu sou um profissional dessa área, isso é o que eu devo contribuir. Não é mais suficiente, não é mais interessante, não é mais instigante. E, sim, o mundo acadêmico, seja a Fundação do Cabral ou outras boas escolas, tem um papel a cumprir, mas nada substituirá a curiosidade, o interesse e a vontade de aprender. Trocar talvez um par de minisséries do Netflix por um par de documentários. Perfeito. Nós aqui citamos vários documentários. Faz umas maratonas, mas também divida o seu tempo com essas. Tem muita coisa muito bem feita. E daí boas perguntas virão, bons desdobramentos e mãos à obra. Maravilha. Se você estivesse na cadeira do aluno aqui hoje, o que você faria já na segunda-feira? Eu iria... Nós falamos muito de oportunidades, nós falamos muito de possíveis desdobramentos financeiros, possíveis estratégias que vão diferenciar você no mercado. Esse é um lado muito... Mas o conselheiro, ele é uma pessoa que é muito ligada a riscos. Eu voltaria para o meu negócio e olharia possíveis riscos mais latentes. Não, eu vou construir uma agenda muito positiva, vou conversar com meus executivos aqui, meus colegas de conselho, com os acionistas, e vou pensar aí avenidas de crescimento, mas o que eu acho que é premente é a gestão de riscos. Infelizmente, temos tido capas e mais capas de jornais, de eventos que estão nos cercando, e quase todos passam por uma boa gestão de riscos. Eu diria, então, que essa seria um passo, perenidade, futuro, mas, de imediato, uma boa gestão de riscos intangíveis. Seria um pouco meu takeaway, que eu imagino tenha sido boa parte aqui do que nós apresentamos. Tá. Eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz, mas eu acho que a cada minuto que a gente passa na vida, algumas coisas mudam. Então, professor, quem é você na fila do ESG? Eu sou eu tive algumas coisas interessantes que aconteceram. Apareceu para mim essa oportunidade de estar trabalhando junto a um dos pioneiros desse mercado. Como já falamos antes, a minha trajetória passa lá pelo Banco Real, em que em 2003 estávamos debatendo temas que eram totalmente alienígenas ao mercado nacional, porque já víamos que essa estratégia perenizaria o banco, traria um posicionamento diferente, mas não foi uma paixão imediata. Eu tive momentos de dúvida, tive momentos de que isso vinha contra a minha formação técnica. Eu sou um economista formado pela Escola de Chicago. Incrível, legal. Sou aluno de alguns professores de referências muito na linha do Friedman. Então foi um processo. Eu fui aí trabalhando, fui entendendo, começando a acompanhar os modelos do capitalismo europeu, vendo outros modelos de negócio, a questão do longo prazo. Foi um aprendizado. E também fui me aproximando de atividades ligadas ao terceiro setor. Eu comecei a atuar em bancos públicos que têm mandatos de atender a população, e aí eu recorri a um economista que na minha juventude eu praticamente desconsiderava. Fui lá como economista ver o John Maynard Keynes, que tem uma frase que é brilhante, que quando os fatos mudam, eu me permito mudar de opinião. E eu fui adaptando essa minha agenda, ampliando a minha agenda da visão do shareholder para o stakeholder, e sinto
como tenho certeza todos os participantes e que estiveram aqui no curso, que o nosso papel vai além do resultado, da obtenção do bônus, um sincero desejo na fila do ESG de deixar o meu legado. E isso é o que me move e tenho certeza que é o tom da Fundação Dom Cabral, é o tom das pessoas que vieram fazer esse curso, dos professores que participaram, dos seus palestrantes, estarmos aqui com uma genuína vontade de contribuir para um legado de um país com tantas potencialidades, mas com tantos desafios a ser vencidos, e tem uma parte dessa agenda que o mundo corporate, com as suas práticas mais ampliadas, pode cumprir papel muito importante para mexer o ponteiro dessa nossa agenda social e econômica. Maravilha, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você novamente. Eu espero que eu tenha outras oportunidades no futuro. Obrigado. E queria agradecer aqui em nome da Fundação Dom Cabral e da Fast Company Brasil pela oportunidade de estar aqui e conversar com pessoas tão interessantes e estar aqui com você agora. Muito obrigado. E um pouco para quem nos assiste, é um convite. É um convite um pouco ao desconhecido, ousar, pensar além da caixa, uma frase um pouco usada, fugindo aqui dos clichês, mas na sua visão de onde é que eu quero estar nos próximos anos, ter na agenda uma visão de legado pessoal, social, como é que podemos aqui, com a ajuda de um investimento pessoal em aprendizado, leitura e capacitação, e principalmente curiosidade, e é um convite que eu tenho certeza que vai chegar a muitos, e contem conosco onde pudermos ajudar aqui com os nossos programas de formação, para que vocês tenham os elementos necessários para colocar essa agenda corporativa, mas principalmente pessoal, em prática. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima.